Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. A minha convidada hoje é a psicóloga, a doutora Renata Miranda. Ela vai conversar comigo sobre orientação vocacional. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com a doutora Renata sobre orientação vocacional. Olá, doutora, seja bem-vinda aí ao nosso estúdio. Muito obrigada pelo convite. Renata, fala pra gente primeiro, o que é orientação vocacional? Então, a orientação profissional nós podemos entender como um processo em que vai acontecer várias etapas com o objetivo de se chegar, então, a uma escolha profissional, né? Então, quando se pensa em orientação hoje, Marinalva, é uma coisa muito importante da gente diferenciar, porque a orientação é um processo, como eu digo, que passa por várias etapas, diferente da aplicação de um teste psicológico, né? Muitas pessoas falam, vou fazer um teste vocacional pensando apenas numa aplicação, por exemplo, de aptidão, pensando na aplicação, por exemplo, de testes de habilidades, de personalidade, para se chegar então ao entendimento de uma escolha profissional. Mas não é assim que acontece. O teste psicológico, ele é uma das etapas do processo que a gente chama da escolha profissional. Então, quando se fala em orientação, é realmente isso, dar condições do sujeito escolher com informações, né, com reconhecimento de habilidades, de interesse, das próprias características da personalidade. Então, é dar informação para que o sujeito venha, então, a se conhecer e reconhecer para escolher a profissão. Agora, Renata, essa orientação, ela é para quem não tem noção nenhuma, né, do que quer fazer, né, do que quer ser? Ou a criança, desde pequena, aquela que fala, quando eu crescer eu quero ser professora, e continua naquela ideia. Essa pessoa também precisa é recomendado esse teste para ter essa confirmação ou não? Ótima sua pergunta, né? A orientação profissional, ela pode acontecer com o desejo do sujeito, com o objetivo dele, ou de conhecer aquilo que ele quer. Então, aquele sujeito que você disse não sabe nada, ele falou, não sei o que eu quero, eu estou muito confusa em relação a essa escolha, ou quem já tem realmente uma ideia, que seja desde a infância ou algum momento da vida, né, mais na adolescência, e se reconheceu como uma profissão. Então, ela pode acontecer em qualquer momento da vida, ela pode acontecer sempre com esse objetivo, ou de reconhecer o que quer, qual a profissão que mais me identifico, ou de reafirmar, que é o que a gente fala, uma profissão que ele tem uma ideia. E são dois processos muito interessantes, porque uma orientação profissional ou vocacional em que o sujeito ele não sabe nada, a gente vai precisar ser um processo mais demorado, né? Porque ele vai perpassar, por exemplo, por um autoconhecimento, por reconhecimento de habilidades, de interesse, de capacidades. E um sujeito que ele já tem uma noção de quem ele é, de qual profissão ele já se identifica, é um sujeito que já nos demonstra um pouco mais de maturidade. Então, um processo que ele tende a ser mais rápido, né? Mas os dois a gente entende como uma demanda para uma orientação profissional. Você acha que a idade, né, que o adolescente termina o ensino médio, é suficiente para a pessoa escolher e acertar nessa escolha? Essa é uma grande discussão que a gente tem em relação à orientação, à escolha profissional, na verdade. Então, a orientação vem como uma forma de minimizar esses erros, né? De dar condição ao sujeito de ter mais capacidade para escolher. Né? Essa é uma grande discussão, se estamos aos 16, 17 anos maduros o suficiente para fazer uma escolha que vai determinar ali uma profissão para o resto da vida. Então, essa é uma grande discussão que temos. E quanto mais a escola, por exemplo, os pais ou o próprio jovem tem em relação a como ele se percebe, quais as características, quais as habilidades que ele tem
e fazer esse link para uma profissão, quanto mais cedo ele amadurece isso, ele é estimulado a pensar sobre isso, mais fácil vai ser para ele acertar na escolha profissional dele, né? Porque demanda-se uma maturidade, que é algo que é interessante a gente discutir, que é a maturidade desse sujeito em relação a ele, em relação à realidade de mercado, em relação à responsabilidade dele escolher, porque é uma etapa interessante que eles chegam perguntando ao professor o que ele tem que fazer, ao pai o que ele tem que fazer, aos amigos o que eles acham que tem que fazer, mas às vezes ele não se perguntou o que ele quer fazer, né, ou quais as habilidades que ele tem. Então, esse autoconhecimento, essa que a gente chama aí mesmo dessa responsabilidade da escolha é muito interessante. Então, essa é a grande discussão que a gente tem. E o que eu falo aqui como dica é isso. Quanto mais cedo o sujeito trabalhar a maturidade dele, mais cedo ele se perguntar e se refletir em quem ele é, o que a gente chama de uma identidade pessoal, para uma identidade profissional, ele tem mais chances de acertar na escolha, né? O que você pensa a respeito, né, quando os pais, vamos dizer assim, decidem ou então pelo menos direciona essa escolha para o filho? Ela tende a ser perigosa, né? O papel da família nesse momento é muito importante, né? Até porque a família apresenta aos filhos as profissões, a começar pela profissão dos próprios pais. Então, o que o pai faz, o que a mãe faz e como isso é apontado para o filho em relação se gosta da profissão, como que essa profissão traz uma rentabilidade para a família. Então, tudo isso já é um fator de influência indireto. Uhum. Às vezes o sujeito diz, você deu o exemplo, né, da questão do professor, né? Então o sujeito diz, eu não vou ser professor porque minha mãe é professora e ela trabalha muito, ela recebe pouco, ela está sempre passando mal. Quer dizer, a forma como essa família aponta essa profissão ao filho é sempre de uma forma muito disfuncional. Uhum. Então, quando ele chegar o momento dele escolher essa profissão, ele vai vê-la de uma forma muito negativa. Então, a tendência é ele não escolher essa profissão, que é o que a gente chama de uma influência indireta. E realmente tem essas influências diretas. Faça isso, faça aquilo. É isso que dá dinheiro. É até uma observação que eu faço hoje à família, o quanto a escolha profissional está sendo muito direcionada simplesmente ou apenas à questão do ganho. É claro que escolher uma profissão também, a gente tem que pensar no mercado de trabalho, né, a aplicabilidade do que eu estou escolhendo, na rentabilidade para a minha vida. Mas ela não tem que passar só por isso, e isso tem sido muito direcionado pela família em relação a uma escolha profissional. Então, pensando apenas no critério financeiro da profissão, né? Não pensando em outros fatores que pode levar até futuramente, dependendo da escolha que o sujeito faz, a uma saúde debilitada. Então, ele dependendo da forma como você escolhe a sua profissão, como você exerce, como essa profissão vem a você, isso pode gerar realmente um transtorno mental. Uhum. Né? Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a psicóloga, a doutora Renata, sobre orientação vocacional. Agora, Renata, quais são as etapas deste processo vocacional? Então, nós vamos pensar a orientação vocacional de duas formas. Uma forma em que ela acontece na escola, que é um movimento que a escola faz, isso é muito significativo e importante, em que já começa a trabalhar com o jovem essa consciência de uma escolha profissional. Então é apontado as áreas profissionais, dentro de cada área profissional a gente tem várias profissões. Então o papel da escola na orientação vocacional é muito importante. Então a gente tem um processo que é da escola, que é esse momento em que a escola vem então a trabalhar realmente em feiras feiras profissionais, que é esse momento em que é levado a informação aos jovens sobre a profissão.
É interessante que algumas escolas até chamam profissionais para falar sobre a profissão, o mercado de trabalho, né, o ingresso na faculdade. Então, é um momento que há um movimento na escola. E existe a orientação vocacional também, que ela acontece dentro de um trabalho psicológico. Então, aquilo que você me perguntou, quanto mais o jovem tem dificuldade de escolher, mais é entendido que ele vai precisar de uma ajuda profissional. Então, a orientação profissional ela é realizada pelo psicólogo, né? Em que é um momento em que a gente vai, então, trabalhar com entrevistas com ele. E essas entrevistas vão ser os momentos que a gente vai realmente levar uma reflexão de quem ele é, do que ele gosta, quais são os critérios de escolha que ele está usando, se é só financeiro, se é só status, se é só o valor, né? Ou é a questão de ajudar o próximo, que é o valor que o sujeito está levando em consideração para a escolha profissional. Então, é um momento em que a gente vai trabalhar muito esse olhar para si. Depois, uma etapa que a gente faz também, que são as aplicações de testes psicológicos. Os testes, então, são instrumentos do trabalho do psicólogo. Então, a gente aplica testes de personalidade, de aptidão, de interesse, dinâmicas em que a gente vê várias e várias atividades em que a gente vem classificando aonde o sujeito mais tem facilidade, onde ele tem mais adequação. Então, diante de tudo isso, a gente também discute sobre o mercado de trabalho, discute sobre a forma como esse sujeito vai entrar numa universidade, o padrão de estudo dele, né, Marinalva, assim, enquanto ele está aplicado para passar no vestibular. Então, você viu como a orientação ele passa por várias etapas, além de escolher uma profissão? E a ideia, como eu falo com eles, a ideia é como se a gente pensasse num funil, em que realmente a ideia é essa, eu começo pensando num funil, uma boca aberta, depois eu vou descendo. Aí a gente chega num momento legal, que é o momento do reconhecimento das áreas profissionais. Hoje a gente tem em torno de 8 áreas profissionais. E dentro dessas 8 áreas profissionais, a gente tem em torno de 250, 260 profissões. E aí dentro dessas profissões a gente pensa, você quer uma graduação, você quer um curso tecnológico, pensando. Então, você vê que a orientação profissional é um momento de muita reflexão e perguntas que ele nunca se fez, da condição dele escolher, né? É um momento que a gente passa muita tarefa de casa para que ele vá para casa pensando sobre as escolhas dele, sobre quem ele é, fazendo esse link que você falou que é algo que é interessante. Por que ele pensou numa profissão na infância? Por que ele pensou numa profissão na adolescência? Se é diferente, se é igual? A família, né? Quais são as profissões que tem nesse sistema familiar que vem influenciar na escolha dele? Então, é um processo, como eu disse, que leva muito esse jovem à autorreflexão. Eu escuto muito deles dizendo assim para mim, nossa, Renata, a orientação me ajuda muito no momento que eu me conheço mais. E ele se conhecendo mais, ele se empodera. Ele se empoderando mais, ele tem mais condição de escolher. Então, chega no final do processo, ele tem mais condição de escolher. Então, a orientação antes se pensava assim, aplica-se um teste, aí o psicólogo corrigiu o teste e falava assim, olha, você então serve, até usava essa expressão, você serve para essa área, você serve para essa profissão. Hoje não mais. Hoje, quando se pensa num ser humano, a gente pensa na multiplicidade de qualidades, habilidades que esse sujeito tem. A gente tenta identificar aquele que ele mais gosta, que ele tem mais capacidades, mas não significa que uma profissão que ele está escolhendo, eu preciso descartar todas as outras. Né? Porque o sujeito hoje, ele é capaz de muitas profissões, de muitas habilidades. Né? E essas habilidades podem ser aplicadas a várias profissões. Né? Agora, Renata, qual a melhor idade para fazer esse teste? Pensando na questão do teste, da orientação profissional, é muito interessante pensarmos nesse processo em várias etapas. Então, pensar realmente no ensino médio. Né? O ensino médio é um momento em que ele está mais maduro e mais com olhar para o vestibular. E aí ele então começa a se inquietar com esse processo de reta final, né, da escola e o que eu vou fazer.
a própria sociedade, a própria família, os próprios amigos começam também a questionar. Então, o ensino médio é o momento que a gente começa, então, a trabalhar a orientação profissional. Não com tantos questionamentos como, por exemplo, no terceiro ano. O terceiro ano, eu falo que principalmente o terceiro ano, o primeiro semestre, é fundamental para ele já terminar ali o processo de escolha profissional. Então, a gente vai, como é processual, dando condições desde o primeiro ano até o terceiro ano desse processo de autorreflexão, né? Então, o ensino médio é realmente o momento para se começar a pensar na orientação vocacional. Agora, Renata, qual que é a eficácia dessa orientação? O que eu percebo hoje, Marinalva, assim, de mais eficácia na orientação profissional realmente é o autoconhecimento. Como eu digo, antes se pensava nessa determinação de uma área, uma determinação de uma profissão. E muitas vezes o sujeito dizia assim, o teste deu para isso, me direcionou a isso, então eu não sirvo para isso. Hoje não mais. Então a ideia é pensar o seguinte, a orientação que traz de mais eficácia é realmente o autoconhecimento, é a condição do sujeito se conhecer, fortalecer a identidade pessoal, ao ponto dele fazer uma escolha para uma identidade profissional. É muito interessante isso. E é um processo mesmo. Então a gente tem que pensar... eu já tive jovens em trabalho de orientação profissional que a gente termina o processo e eles saem às vezes com 3, 4 profissões a escolher. É claro que a gente tem que pensar que tem que haver uma coerência, né? Uma coerência em áreas, né? Então o sujeito, se ele sai, por exemplo, de uma orientação profissional, uma área da saúde e bem-estar, com uma área, por exemplo, da comunicação e informação, são áreas discrepantes, são áreas diferentes. Então, a gente tenta condensar para que fique em áreas próximas, para que fique, às vezes, 4 profissões de uma mesma área. Então, a gente está vendo coerência no trabalho, mas, às vezes, ele não sai definindo uma profissão, né? E, como eu digo, é muito interessante ele entender a responsabilidade da escolha. Então, eles terminam um processo, ele vai pesquisar mais sobre a profissão, ele vai conversar com profissionais, ele vai conversar, por exemplo, com jovens que estão cursando um determinado curso, né? Estão ali, estão na faculdade. Então, isso é interessante porque é capacitar esse sujeito para escolher. A decisão é dele. A decisão Ao final, é dele. Ele faz a escolha. Então, é isso que é diferente de se pensar na orientação profissional hoje. E ele vai amadurecendo isso ao longo do processo e conscientizando que é ele que tem que escolher. Porque é isso que ele vai ter para o resto da vida. Então, tem que ter uma boa escolha. Uma boa escolha é a responsabilidade que ele tem. Tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Renata, no nosso programa. Obrigada. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? O nosso número está aparecendo na tela. Ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!